Se você está procurando um lugar que é praiano, rústico e não se incomoda em viajar por estradas de terra, talvez esse seja o destino que você está procurando. Dos viajantes mais badalados aos mais zen, eu tenho certeza que todos vão se encantar pelas belezas desse paraíso. Prepara o protetor solar, os chinelos e os óculos de sol. Porque hoje é dia de um dos destinos que tem virado sensação entre os viajantes nas últimas décadas. Jericoacoara. Partiu? Jericoacoara, mais conhecida como Jeri, é uma vila de pescadores que faz parte da cidade de Jijoca de Jericoacoara. Localizada a 300 km de Fortaleza, é ideal para aquelas férias relaxantes que você tanto precisa. Incrivelmente linda, a vila conserva um ar rústico. São aproximadamente 20 km que separam o centro de Jijoca da bela Jeri. Não é à toa que o lugar é conhecido como um verdadeiro paraíso à beira-mar. A vila é um dos destinos de praia mais badalados do Brasil. Afinal, como é que pode um único destino reunir tantas belezas naturais em um visual paradisíaco que mescla praias, dunas, lagoas e mangues? A propósito, o pôr do sol em Jeri é um belíssimo espetáculo da natureza que por si só já vale a viagem. Lugar pacato, ruas de areia, cenários bucólicos, pouca iluminação, pés na areia, natureza sem igual e atmosfera familiar de cidade de interior. Esse mix é o que move e envolve o clima da região, que agrada a tanta gente e atrai cada vez mais turistas ano após ano. Essa é Jeri, o lugar perfeito para se aventurar, se divertir ou renovar as energias. O destino conta com um tempo bom praticamente o ano inteiro. Tem uma temperatura média entre 29 e 35 graus e os ventos fortes da região são um convite para a prática do kite e o windsurf. É possível chegar à cidade viajando através do aeroporto de Fortaleza, a 300 km de Jeri, ou através do aeroporto de Jericoacoara, que começou a funcionar há poucos anos e está a apenas 30 km da vila. Caso opte por chegar no aeroporto de Fortaleza, a sugestão é contratar um transfer compartilhado, o que poderá reduzir bastante os gastos com locomoção. São vários motoristas que oferecem esse serviço, com a vantagem de serem pessoas mais experientes em atravessar a área de dunas no caminho até Jeri. Não é recomendado realizar esse trajeto com seu veículo próprio, pois é muita areia mesmo até chegar na vila. E não são raros os relatos de atolamento de carros. E também não é permitido circular com veículo próprio em Jeri. Os carros devem ficar em um estacionamento na entrada da vila. Outra opção que eu gosto muito é de fazer o trajeto entre Fortaleza e Jericoacoara de ônibus, apesar de ser um pouco mais demorado do que se você contratar um transfer particular ou compartilhado. Só lembrando que o ônibus vai do aeroporto de Fortaleza até Jijoca, e lá os passageiros desembarcam para embarcar em caminhonetes adaptadas, conhecidas como jardineiras. E a passagem de ônibus já inclui o valor do transfer com a jardineira. A segunda forma de ir até Jeri é por via aérea para o aeroporto de Jericoacoara. A 30 km de Jeri, na cidade de Cruz, está localizado o aeroporto de Jericoacoara. O aeroporto recebe voos regulares e pode receber voos extras ou fretados em períodos de alta temporada. É a forma mais prática de chegar à vila hoje em dia. Você só precisará pegar um trânsito privado ou compartilhado e em aproximadamente 30 minutos já estará em Jeri. Melhor época para ir. Os melhores períodos para conhecer Jeri são janeiro ou julho.
Isso porque nesses meses é muito mais improvável haver chuva. Mas Jericoacoara é um destino para se conhecer o ano todo. O que você deve fazer é pesar se realmente vale a pena ir nesses meses, afinal estamos falando de alta temporada. Entre a segunda quinzena de dezembro e o carnaval, a vila tende a ficar com bem mais turistas, principalmente na época do Réveillon. Nos primeiros 6 meses do ano, a quantidade de chuvas é bem maior. E são essas chuvas que enchem as lagoas da região. Mas isso não quer dizer que chove direto nesses meses. Eu, por exemplo, fui uma vez para Jeri em maio e depois fui outra vez em setembro. E em nenhuma das ocasiões eu peguei um dia sequer de chuva. Já o período de julho a janeiro coincide com bons ventos para a prática de windsurf e de kitesurf. O que levar? Como as ruas são de areia fofa, lembre-se de levar as suas malas sem rodinhas, roupas leves, roupa para proteger do vento, protetor solar, chinelos, sandálias, bonés, repelentes e um único par de tênis será suficiente. Eu já explico o porquê do tênis. Muito importante, também é melhor levar dinheiro em espécie, pois algum comércio em Jeri pode ainda não aceitar cartão. Praias e passeios. Praia de Jericoacoara. A praia de Jericoacoara fica bem em frente à vila e possui jangadas, dunas e pequenas lagoas. As águas costumam ser calmas, mas os ventos fortes podem provocar algumas ondas, o que é perfeito para os praticantes de windsurf e de kitesurf. Essa praia tem uma ótima infraestrutura para alimentação e hospedagem. Ao entardecer, essa praia oferece um visual lindo e é nela que encontramos a famosa Duna do Pôr do Sol. Essa duna é o ponto de encontro da galera todo final do dia. Do alto da duna, as pessoas aplaudem um pôr do sol único. É um verdadeiro ritual mesmo que acontece na duna todos os dias ao entardecer. Por estar localizada no extremo norte do Ceará, o pôr do sol acontece no mar, muito diferente do que acontece em outras cidades litorâneas do Brasil. O sol mergulha no mar, transformando a paisagem com muitas cores. E não adianta, cada vez que você subir a duna do pôr do sol, você vai se surpreender com um espetáculo diferente da natureza. É o cenário perfeito para muitos casais reafirmarem juras de amor, pedidos de noivado e até de casamento. Um momento de verdadeira gratidão à natureza e de celebração à vida. Praia da Malhada. A praia fica à direita da vila de Jeri e é o ponto dos surfistas e praticantes de windsurf. É uma praia que fica praticamente deserta e não tem nenhum comércio ou vendedores ambulantes. Por isso, é uma boa dica para quem busca curtir o mar com tranquilidade e com fácil acesso a pé. Na maré baixa, você pode caminhar por uma trilha que se abre nessa praia e leva até a Pedra Furada. Famoso cartão postal de Jeri, a Pedra Furada é uma formação esculpida pelo mar em forma de arco. No mês de julho, dá para ver o pôr do sol pelo meio da pedra. Uma oportunidade perfeita para aquela foto irada. A dica aqui é ir caminhando da vila até a Pedra Furada pelo mar, no período de maré baixa, apreciando paisagens com praias pouco movimentadas e com diferentes formações rochosas. Mas se preferir, você pode pegar também a trilha da Pedra Furada. Você ainda pode ir até lá a cavalo ou de buggy. Se optar por ir de buggy, saiba que boa parte do trajeto você terá que fazer a pé, por um caminho que tem muitas pedras. Lembra quando eu disse para você colocar um tênis na sua mala? Pois bem, no dia desse passeio, se você for de buggy, é justamente para fazer essa caminhada pelas pedras que ele será necessário. Vale muito a pena ir de buggy e visitar as lagoas lindas como Lagoas Azul e Formosa, repleta de redes para deitar e relaxar com metade do corpo dentro da água. Mas há uma lagoa em especial que você não pode, em hipótese alguma, deixar de conhecer. A famosa Lagoa do Paraíso. A lagoa faz jus ao nome.
tem muitos atrativos e uma boa infraestrutura para receber os turistas. É uma lagoa de águas cristalinas, com uma infinidade de tons de azul e verde. Ao longo de sua extensão estão alguns estabelecimentos. Vários dos estabelecimentos que ficam na lagoa também colocam redes para os visitantes. O que acontece geralmente é que as pessoas visitam a lagoa durante o passeio pelo litoral leste, mas devido ao tempo restrito acabam tendo que ficar pouco tempo na lagoa. Mas vale muito a pena curtir um dia ou a maior parte dele nessa lagoa. Para ir até lá, recomendo ir de buggy, pois são quase 15 km da vila até a Lagoa do Paraíso, passando por estradas de terra. Durante esse passeio de buggy pelo litoral leste de Jeri para conhecer as lagoas, você poderá fazer um trajeto que passará pela emblemática Árvore da Preguiça. E aí, tá gostando do vídeo? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo com a hashtag PartiuJeri. Eu quero ver o seu comentário. Buraco Azul. O Buraco Azul é uma lagoa artificial que vem fazendo muito sucesso por possuir uma água em um tom de azul que impressiona. Tudo começou com uma grande escavação que, após um período de chuvas, formou essa lagoa, que já virou a mais nova sensação da região. Vale sim a pena dar aquela paradinha para fazer aquela foto que com certeza vai render altos likes para você. Existem 2 buracos azuis. O primeiro fica em Caiçara e o segundo em Acaraú, 2 municípios bem próximos de Jijoca de Jericoacoara, Tatajuba e Mangue Seco. Nesse passeio você visitará o berçário dos cavalos marinhos, uma vila engolida pela areia e terá muita aventura em um passeio de buggy, onde você poderá optar pelo famoso com ou sem emoção. E ainda terá uma pausa para se deitar e relaxar nas redes à beira da Lagoa de Tatajuba. Essa lagoa tem alguns restaurantes simples ao seu redor, com mesas e cadeiras na água. Já a região do Mangue Seco fica localizada às margens do rio Guriú, onde também é feito um passeio para observar cavalos marinhos. O mangue possui árvores com raízes tortuosas, que formam um cenário bastante diferente e muito bonito. Algumas acomodações estão praticamente na beira da praia, já outras ficam em ruas internas. O que você precisa saber é que a vila em si não é tão grande e as acomodações são bem próximas umas das outras. Para quem quer economizar muito, Jeri tem muitos hostels. A Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara instituiu uma taxa de R$ 5,00 ao dia para os turistas que visitarem a região. A cobrança entrou em vigor em 21 de setembro de 2017. Instituída por lei municipal, a taxa de turismo sustentável vale para os visitantes entre 13 e 59 anos, com exceção de deficientes físicos e dos moradores do município. Você pode pagar a taxa pela internet. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do site da Prefeitura de Jericoacoara para que você possa fazer o pagamento da taxa. Quando você for a Jericoacoara, tenha em mente que a cidade foi e continua sendo uma vila de pescadores. Vale lembrar que em muitas localidades não há luz elétrica, justamente para manter o atrativo natural da comunidade, com o som do mar e o brilho das estrelas. Mas não pense que por isso você vai ficar parado não, você terá muita diversão à sua escolha. Passeios de buggy, surf, stand-up paddle, esqui bunda nas dunas, windsurf, passeio a cavalo, tour de bike elétrica e muitas outras atividades para você praticar. Jeri não é um destino muito grande. Com no mínimo 3 dias, você conseguirá aproveitar boa parte do que a vila tem a oferecer. Eu tenho certeza que seguindo todas essas dicas, você conseguirá relaxar, curtir a natureza e aproveitar a atmosfera tranquila do lugar e ter uma das melhores viagens da sua vida. E aí, gostou desse vídeo? Então, anotou todas as dicas? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e lembra de ativar o sininho das notificações. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Eu sou Anderson Mena, me segue nas redes sociais e nos vemos no próximo vídeo.